Recentemente uma pessoa me perguntou como ela poderia sair da CLT. E essa pergunta foi interessante. Por quê? Eu já me vi nesse lugar. Eu já me vi na posição de ser um CLT querendo fazer outras coisas, querendo aumentar a renda, querendo ganhar mais dinheiro ou até mesmo ter mais liberdade de tempo. E aí vem o primeiro ponto: reconhecer que fase da vida você está. Que momento você hoje pode tomar algumas opções, tomar alguns riscos ou até mesmo primeiro resolver algumas situações na tua vida para depois se arriscar. Porque a primeira lição é que ser PJ, empreender, ser empresário, enfim, não ser um CLT, tem muito risco envolvido. Risco financeiro, risco de mercado, das coisas não acontecerem, risco até mesmo de você desmotivar no meio do caminho e querer voltar a ser CLT. Isso eu vi de sobra na minha experiência e na minha vida. Mas, vamos deixar esses riscos aqui do lado e primeiro trabalhar o reconhecer que fase você está. Você pode estar naquela fase de início de carreira, você é mais jovem, 18, 20, 23, 24, recém-formado, enfim, e nesse momento você quer liberdade, a tua geração especialmente quer experiência, e isso requer dinheiro para ter. Mas você tem que reconhecer que você está ainda organizando a casa antes de voar mais solo. E a dica que eu vou te dar: primeiro, organização financeira, base, e ganho de experiência. Qual é esse ganho de experiência, André? Cara, aprende a resolver problemas para os outros e diversos problemas possíveis. Te digo, até trocar uma lâmpada alguém pagaria para você, porque ela não tem tempo para isso. Até instalar a impressora, até saber resolver um problema em cartório, até criar um pequeno software, enfim, ou fazer uma consultoria específica na faculdade, do ramo de faculdade que você se formou. Ganha repertório. Eu falei, organiza as finanças, contém teus gastos, mas principalmente ganha repertório. E a partir disso, você vai ter, além da experiência de vida, você vai ter mais versatilidade quando você for querer empreender. Porque no momento dessa fase que você está, se você é um jovem, você está, cara, com a dopamina lá em cima para conhecer o mundo. E por muitas vezes, querer arriscar várias coisas. E nem sempre a nossa paixão, o nosso amor vai pagar a nossa conta. O primeiro ponto é esse. Digamos que você já não está nessa fase, você está numa fase ali 25 e 35, entre esses dois, nesse início e final aqui de idade. Você já trabalhou, você já ganhou um pouco mais de experiência e você realmente não se identificou com um cara CLT. Você não curte essa pegada de ser CLT. E aí eu vou te colocar como primeiro ponto, ou seja, acreditando que você já ganhou experiência, tá? Já está com uma certa quilometragem. Você tem que estar organizado financeiramente. Se a tua vida não estiver organizada financeiramente, a probabilidade das coisas darem errado, desculpa, elas são muito altas. São muitas mesmo, porque eu estou falando também por experiência prática de que antes de você tentar empreender, você precisa ter pelo menos uma reserva de emergência já ali mínima, você não precisa estar milionário e tudo, mas tenha pelo menos 3, 6 ou se puder 1 ano da tua vida garantida com os custos básicos, aluguel ou financiamento da casa, a tua internet, o teu transporte, o teu supermercado básico, porque sem segurança psicológica você vai ter amarras para o risco que é empreender, para o risco que é o skin the game, como o pessoal fala, a pele em jogo. Mas digamos que tuas finanças estão ok, estão bem organizadas. Aí você vai ter que entender onde você joga bem, o que você faz bem. E isso requer, às vezes, fazer um teste de personalidade, fazer uns pequenos pilotos, testar antes de realmente colocar a energia máxima. Por que eu digo que um teste de personalidade é interessante? Porque vai te mostrar se quando você empreender, você quer ficar mais porta para dentro ou porta para fora. Você vai querer ser o vendedor do seu negócio ou não? Querer organizar o financeiro? Você vai ter desenvoltura para ir expandindo, indo para cima, ou você quer ficar mais aqui controlando? Isso vai te dar até uma noção de onde você tem que aprimorar e se desenvolver. Até porque as primeiras vendas, provavelmente, as primeiras vendas vão depender totalmente de você. E como elas dependem de você, você vai ter que desenvolver a capacidade comercial, a comunicação, a negociação. E dependendo também do teu teste de personalidade, vai te mostrar que você é uma pessoa mais reservada, introspectiva, e você vai ter que se desenvolver nisso.
Dando exemplo, teste de personalidade. 2. Pequenos pilotos. Existe um conceito no mundo de startups, de empresas de tecnologia especialmente, que é o mínimo produto viável, ou chamado do MVP, ou Minimal Viable Product. O que é isso? Faz uma coisa pequena e testa. Vou te dar um exemplo. Quero ir para a área de food, de comida. Faz o seguinte, abre um delivery só sábado e domingo e vê se você gosta dessa rotina de cozinha, de fazer comida, de embalar e de mandar para o cliente. Ah, eu gosto de hamburgueria, etc. Tenta. Estou te dando essa visão porque também aconteceu uma situação bem interessante em uma pessoa que uma vez ela me chamou para pegar um conselho comigo. Esse caso é muito real e me arrepia, porque eu me emocionei muito depois do desfecho. Essa pessoa estava com uma carreira promissora no banco. Ela estava crescendo no banco, só que ela estava insatisfeita com aquele momento. Olha isso como é importante, tá? Que nem sempre todo mundo é para empreender. E aí, era num café, uma amiga me chamou, olha, troca uma ideia com ele, aí a pessoa foi e me falou, olha, eu quero ir para a área de food, eu quero abrir uma hamburgueria porque eu amo fazer hambúrgueres. Eu falei, porra, bacana. E essa pessoa falou comigo ali por volta de maio, quase junho, e eu falei, faz o seguinte, aguarda um pouco para te testar o mercado, porque julho é baixa temporada na cidade. O pessoal vai para praia, litoral, é férias escolares. E se tu abrir agora, tu vai ter um baque financeiro, enfim, tu vai ter que se desdobrar para vender, etc. E talvez tu não tenha nem boas vendas. E essa pessoa falou e segurou. Ela já tinha comprado o food truck, ela já tinha todo o plano na cabeça dela. E aí ela foi, segurou a ideia. E quase 30 dias depois, ou 45 dias depois, ela me manda uma mensagem me convidando para ir jantar na casa dela. Ele, na verdade, né, era a pessoa, falou, olha, eu vou estar aqui com a minha esposa, etc, quero fazer uns hambúrgueres para te conhecer, o meu lado de chefe de cozinha. Falei, cara, eu vou lá, tudo, saí do trabalho, fui lá, e aí ele chegou comigo, tocou no ombro e falou, cara, eu queria te agradecer, porque eu não vou mais abrir a hamburgueria. Eu falei, uau, tudo bem, repensou, eu até falei, pô, beleza, fez as contas. Ele falou, não, eu recebi uma proposta de virar gerente geral da agência que eu trabalho. E para mim, empreender não vai fazer sentido, porque o que eu queria era mais dinheiro, um pouco mais de reconhecimento, e não necessariamente empreender. E o resumo da ópera, ele vendeu tudo, isso já faz alguns anos, e hoje ele é um gerente cada vez mais consolidado, ganhando melhor, qualidade de vida melhor, e não decidiu empreender, continuou como CLT. Então, às vezes o piloto, até pensar bem, refletir, te traz uma situação dessa que nem todo mundo é preparado para, cara, ser um CLT, ser um empreendedor. Essa é uma situação para mim muito clássica, eu tenho aqui bem resumidamente, mas tem outros detalhes que assim arrepiam, porque acho que até fui um instrumento, não tenho certeza, de Deus, para segurar aquele cara que ia pedir demissão, ele já ia pedir demissão para abrir uma hamburgueria dele, e ele, segurou e viu que não era aquilo para ele. Mas digamos que você teve paciência, testou, enfim, você realmente quer ser um empresário, um empreendedor, ser um PJ, enfim. E aí você precisa começar pequeno, testando, validando e vendo se você vai ter gosto. Se funcionar, fantástico. Se não, você volta para o que você veio de origem, seja um CLT. Beleza, falei com o cara mais novo, falei com o cara ali 25, 35, e existe também um movimento das pessoas 35 mais, pessoas que estão no 40, 45, 50 anos de idade, o qual eu acredito que é a melhor fase para empreender, porque você já tem experiência suficiente. Se você já teve filhos, eles já não são tão recém-nascidos, são crianças ou pré-adolescentes ou até adolescentes. Você já se tornou expert em algum tema. O que você vai precisar desenvolver é a sua capacidade de se vender. Você vai precisar... E aí eu estou dizendo que também o aspecto financeiro e bababá já está resolvido. Sem aspecto financeiro, não tanto para o grupo anterior que eu falei, dos 25 aos 35, até para o jovem, ou para você, não vai. Porque a pressão psicológica é muito alta. Tá? Se organiza financeiramente antes de fazer voos mais altos. E mesmo que você não goste do que você está fazendo, aturando, paciência. Conversa com Deus e espera o tempo de fazer a mudança, mas se organiza, tá? Guarda dinheiro para você fazer qualquer mudança nesse sentido. E aí, digamos que você está nos 35 mais, 40, 45, 50, eu te diria o que você deve aprender. Primeiro, relações humanas. Existe um livro que nem está aqui comigo agora, mas ele é clássico, vou deixar aqui na bio. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro tem 10 lições e pode ler e reler, enfim,
e se apropriar das lições dele. Ele vai te ajudar a ser uma pessoa que abre conversa, faz boas perguntas, interage, cria desenvoltura. Porque você vai precisar, especialmente se você for para algo que demande muito aspecto comercial, ter relações humanas. 2, você, mesmo 35, 40, 45 mais, não sendo de área de tecnologia, por exemplo, sendo de qualquer outra área de formação, vai precisar dominar o uso de IA para te escalar, para te reduzir custo e produzir mais rápido. Seja produzir na parte de marketing, comercial, seja as análises, seja proposta comercial, proposta técnica, enfim, do que você for fazer. Isso não anula o grupo 25 também aprender sobre isso, mas pela tua geração e que a IA chegou colada na geração atual, mais juvenil, você precisa correr atrás do tempo para considerar a IA como a tua parceira de negócio. E terceiro, você vai precisar ter claramente identificado, porque eu já estou considerando que você já passou dos 20, dos 30, está nos 40, quase 50, digamos assim, ou mais, a tua zona de gênio. O que é a zona de gênio? Aquela zona que você joga solto, que você domina, que você une a paixão com a capacidade técnica. E se você já tem mais rodagem, você precisa colocar energia nisso para empreender. Eu sou, dando um exemplo, um excelente pintor, sou um excelente pensamento cartesiano, planejador. Essa é a tua zona de gênio. Verifica opções de mercado, segmentos para atuar que estão colados com a tua zona de gênio. Não, eu sou um excelente comunicador, eu tenho uma capacidade muito grande de fazer resumos, etc. Pensa nisso também. Ou seja, estou dando de forma aleatória, mas você tem que unir as tuas últimas décadas de vida de aprendizado e colocar isso para jogar com você. Essas 3 etapas, essas reflexões que eu estou te trazendo sobre a transição de um CLT para PJ, é o que eu penso que pode funcionar, como também você pode voltar a ser CLT. É muito bom ser CLT, sim, gente, ter os benefícios, salário fixo, como também, isso é para um próximo bate-papo, o modelo que eu uso, o CLPJ. Ser tanto CLT como CPJ. Dá para fazer isso ao mesmo tempo. Exige de você organização, energia mental e muita vontade, mas funciona e hoje é o modelo para mim ideal. Até o próximo vídeo.